Literatura quinhentista. Podemos dizer que a história da cultura de um povo está intimamente ligada ao surgimento da sua literatura. Dessa forma, estudar literatura portuguesa ou brasileira tem a ver diretamente com o conhecimento de origem e de suas relações socioculturais. A literatura brasileira nasceu no período colonial, ainda sem condições sólidas para o florescimento de uma linguagem independente. Leitores ativos, escritores atuantes e vida cultural rica, liberdade de expressão, seriam as condições para a existência de uma literatura realmente nacional, mas nem os livros nessa época eram impressos por aqui. Portanto, as primeiras obras literárias em solo brasileiro, até o século XVII, tinham ecos do Brasil como colônia portuguesa. Foi no século XVIII, com a fundação das cidades e centros comerciais ligados à extração do ouro em Minas Gerais, que surgiram as condições culturais para o nascimento de uma literatura brasileira. Esse fator se deu plenamente somente no século XIX, com a independência do Brasil, que abriu espaço para a formação de uma literatura voltada para o homem e a língua portuguesa falada no Brasil. A literatura de informação. A carta de Pero Vaz de Caminha, comunicando à corte o descobrimento do Brasil em 1500, foi a primeira produção literária no Brasil colônia. Nessa época, eram usuais textos em forma de cartas de viagem e diários de navegação que tinham como finalidade narrar os contatos com as novas terras, informando todos os detalhes que pudessem interessar aos governantes portugueses. Esses textos, normalmente escritos em prosa, apesar de pouco valor literário, se configuram em importantes documentos históricos. Essa literatura, carregada de etnocentrismo, ou seja, de uma visão contaminada de preconceitos, registra o choque cultural e a falta de apego à terra recém-descoberta. Veja a seguir um trecho da carta de Caminha. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas, suas vergonhas tão altas e tão saradinhas e tão limpas das cabeleiras, que as nós, muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Mas não foi somente essa carta que deixou herança para a historiografia, já que mais tarde foi explorada por outros artistas como tema. Outras obras também procuraram relatar os hábitos e costumes da gente do Brasil. Vale a pena pesquisar na internet a respeito desse tema. Veja a seguir algumas indicações. Diário de Navegação, de 1530, de Pero Lopes de Souza. O Tratado Descritivo do Brasil, 1587, Gabriel Soares de Souza. Duas Viagens ao Brasil, Hans Staden, 1557. E Viagem à Terra do Brasil, de 1578, de Jean de Leiry. Literatura de catequese. A Contra-Reforma foi um dos motivos pelos quais foi redobrada a preocupação dos jesuítas com o trabalho da catequese. Com isso, a produção literária e teatral foi incrementada durante o quinhentismo brasileiro. Além da poesia de devoção, os jesuítas se dedicavam a produzir peças de teatro, que apresentavam passagens bíblicas com finalidades pedagógicas. Assim, os jesuítas que vieram para cá deixaram também inúmeras cartas, crônicas, poemas e tratados descritivos. Seus principais autores foram José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, que chegaram ao Brasil em 1553 e fundaram no ano seguinte um colégio que deu origem à cidade de São Paulo. Foi José de Anchieta que escreveu a primeira gramática do Tupi-Guarani, uma espécie de cartilha que ensina a língua dos indígenas. Entretanto, seu maior destaque foi para as encenações realizadas em datas comemorativas religiosas. Ele escrevia peças que veiculavam de forma leve a fé e a religião. Seu público era constituído basicamente por índios, soldados, comerciantes e marujos. Já entendi, já entendi!